Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem faço desde já aquilo que costuma chamar-se a pergunta do milhão de dólares. Vai haver uma guerra nuclear? Bom, não sei, mas a sensação que eu tenho é que não. Eh, Há aqui um problema tradicional no mundo que é esta confrontação entre aquilo que é o poderio nuclear americano e o poderio nuclear russo. Aliás, já vem do passado entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Há um sentimento, enfim, que vale o que vale, de que há uma espécie de um diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia no sentido de evitar, digamos, esta a tragédia final, que seria um bombardeamento mútuo que liquidaria o planeta, vamos ser claros. Há poucas guerras nucleares que possam ser desencadeadas sem a perspectiva de haver um desfecho absolutamente trágico. Mas só a circunstância de estarmos a falar disto e de estarmos a falar nesta noção de que, apesar de tudo, os dois lados têm um último recurso em termos de alguma contenção, no sentido de evitar a tragédia global, significa a gravidade do momento que estamos a atravessar. No plano imediato, a sensação que existe é de que, não obstante aquilo que foi a clara escalada que representa a possibilidade de utilização por parte da Ucrânia de armamento convencional a nível de mísseis que podem atingir território russo, até 300 quilómetros dentro do território russo, isso é manifestamente uma escalada. Os americanos dizem corresponder, no fundo, ao facto dos russos terem trazido para dentro do seu território, que é o território de Kursk, que era uma zona ocupada pela Ucrânia, soldados da Coreia do Norte, cerca de 10 a 12 mil, os números variam. Isto significa que a Rússia, perante isto, considera que há um salto qualitativo nesta tensão e como tal, diz que fez, informa que fez uma revisão do seu conceito estratégico em matéria de defesa nuclear que permitiria o uso de armas nucleares. A mudança é significativa porque, em lugar de ter uma ameaça nuclear direta, a Rússia diz que, se acaso um país sem armas nucleares, neste caso a Ucrânia, ameaçar de forma grave o seu território, apoiada por países de natureza nuclear, isso significa que está criada uma confrontação de natureza nuclear. No plano imediato, a sensação que existe, aliás os próprios dados do Pentágono vão nesse sentido, é que a Rússia não está a pensar fazer uma ação nuclear. Portanto, que há, apesar de tudo, alguma contenção da parte da Rússia. Convém lembrar uma coisa, eu julgo que já o fizemos aqui mais do que uma vez. As armas nucleares só foram utilizadas numa guerra e num teatro de guerra, duas únicas vezes na história. Foi em Hiroshima e Nagasaki, estamos a falar dos anos 40, do século passado. Desde então, nunca nenhuma arma nuclear foi utilizada. Foram feitos testes nucleares em algumas áreas, mas nunca nenhuma arma foi utilizada num teatro de guerra. E há dois tipos de nuclear. Há o chamado nuclear tático, que são bombas nucleares de limitada ação, mas que, apesar de tudo, não só matam muita gente, como têm uma capacidade de radiação nas cercanias. Se estamos a falar de cercanias, estamos a falar de centenas de quilómetros, muito importante, e teria um efeito devastador naquelas zonas, e em particular com a possibilidade larguíssima de atingir populações civis, que aliás já tinha acontecido em Hiroshima e Nagasaki. E há as bombas nucleares, o armamento nuclear estratégico, que é aquele que está previsto que, se a Rússia atacar os Estados Unidos atacarão a Rússia, entrará a França e o Reino Unido, eventualmente pelo lado ocidental, não se sabe o que fará a China do outro lado, enfim, era o Armagedão, era a tragédia total. A sensação que existe, em primeiro lugar, é que a Rússia não fará nada neste momento até que Trump chegar ao poder, dado que Trump abriu uma janela, digamos, de esperança na possibilidade de haver uma negociação em detrimento da Ucrânia, já aqui falámos várias vezes, mas que essa negociação possa, de certa maneira, baixar o nível de tensão da guerra. A sensação que existe é que os russos não farão nada por mais estes 2 meses, a menos que, sei lá,
a utilização do armamento por parte da Ucrânia significasse ataques a Moscovo, a São Petersburgo, etc. Mas não estamos a ver que a capacidade deste armamento seja passível de utilização nestes cenários. A Rússia, além disso, tem à sua disposição e estava retraída na sua utilização, equipamento não é de natureza similar, mas de certa maneira diferente do americano, dado pelo Reino Unido, os Storm Shadows, e dado pela França, pelos ATACMS. A Alemanha, que tem uns mísseis do mesmo nível, decidiu nunca deixar que esses mísseis fossem transferidos para a Ucrânia, o que aliás é objeto de alguma contestação. E portanto estamos neste cenário no fundo é um jogo de xadrez em que nós não sabemos qual é a peça que algum mexerá se o outro fizer um determinado movimento. Só que a sensação que se tem é que neste jogo crescente de tensão há umas peças que a certa altura dão cabo do tabuleiro. Já não é pura e simplesmente o mexer de peças ao nível de convencional. E portanto, Mas esta então, semana. embaixador, se me permite que o interrompa, então a questão acaba por ser saber se toda a gente enlouqueceu na Casa Branca. Isto é, Joe Biden, no final de mandato, coloca o mundo à beira do abismo e 2 meses depois Donald Trump vai lá resgatar-nos. É assim? Sim, quer dizer, a ideia, eu acho que a leitura americana é que a utilização destes mísseis não coloca o mundo à beira do abismo. Isto é, eles mediram bem esta possibilidade da ação da Rússia, da ação da Ucrânia, isto é, entra em território russo, mas só a um determinado limite. Estamos a falar num jogo de probabilidades e naturalmente que é um jogo muito perigoso. E nós temos que pensar, e vou dizer isto com todas as palavras, que daqui até à tomada de poder por Trump, até à chegada de Trump à Casa Branca, que é só formalmente no dia 20 de janeiro de 2025, muita coisa pode acontecer. Pode, por exemplo, aparecer em países europeus a decidirem mandar tropas para a Ucrânia, da mesma maneira que a Rússia teve tropas vindas da Coreia do Norte. Pode aparecer chamadas operações de falsa bandeira, isto é, provocações com uma cor tentando fazer pensar que é do outro lado. Isto pode acontecer de um lado ou do outro. As provocações de falsa bandeira são das coisas piores que há numa guerra, isto é uma ação a aparecer e dizer-se isto foi daqui, não, foi exatamente ao contrário, foi disfarçada para provocar uma reação. Portanto, estamos aqui num terreno que inclusivamente vive sob este espectro do desespero com que Zelensky está. E Zelensky está, de facto, encostado às cordas, não terá ficado muito contente, antes pelo contrário, pela circunstância de, há dias, Olaf Scholz ter decidido fazer uma chamada telefónica para Putin, uma chamada telefónica que não tem nada de substancial, só transmitiu as velhas posições da União Europeia e dos países ocidentais, mas só o facto dela ter tido lugar contrariando um isolamento a que Putin tinha vindo a ser sujeito pelo mundo ocidental desde há vários anos, desde há vários meses, naturalmente muda um pouco o cenário. Os países, a Polónia, os países bálticos, etc., ficaram furibundos com esta ação de Scholz. Outros países como a França não ficaram muito contentes, e há algumas movimentações dentro da própria União Europeia e de países dentro da União Europeia no sentido de se coordenarem separadamente a Alemanha para olhar para o futuro. Isto é muito, denota bem o estado de ansiedade que se vive dentro da União Europeia e o estado de perplexidade sobre o que fazer. E, portanto, denota bem aquilo que temos vindo a dizer nos últimos tempos, que é, as últimas semanas, que é, está tudo à espera de Trump. E, portanto, Trump é que vai, digamos, definir aquilo que será o essencial da linha ocidental, e a União Europeia em particular, que está numa fase de transição. A Comissão Europeia ainda não está aprovada totalmente, há um conjunto de decisões ainda a tomar. Está, neste momento, a União Europeia está headless, está sem cabeça, e está numa grande perplexidade sobre o futuro. Entretanto, Trump vai dando alguns sinais, em primeiro lugar, o seu próximo National Security Advisor, o Conselheiro Nacional de Segurança, eu ainda não sei o nome concretamente, Michael Waltz,
vai dizendo já numa intervenção pública, o que no fundo significa que já está a antecipar a sua chegada ao lugar, vai dizendo que isto é uma ação, digamos, irresponsável, como o António disse, de certa maneira. O filho de Trump, que tem estado envolvido nas negociações da formação do governo, considera que esta ação é, no fundo, para ajudar a uma escalada que só favorece o chamado complexo militar-industrial. A expressão complexo militar-industrial é uma expressão que foi crismada em 1961 pelo presidente Eisenhower no seu discurso de saída, no sentido de dizer que as relações externas dos Estados Unidos estão muito determinadas por um conjunto de empresas que, no fundo, condicionam a ação dos senadores e dos representantes na Câmara, e que, no fundo, são os donos do país. A esquerda mundial agarrou-me esta expressão durante muito tempo e ela vem sistematicamente a jogo. É interessante vê-la tomada pelo filho de Trump agora como um elemento desta negociação. Portanto, está tudo à espera de Trump no tocante à guerra da Ucrânia. Há um grande nervosismo. Respondendo diretamente à sua pergunta, enfim, vale o que vale. A sensação que eu tenho é que isto ainda não significa o degrau final para uma guerra nuclear. Agora, que nunca estivemos lá mais próximos desde a crise de Cuba dos mísseis de 62, não. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo, esperando que ninguém tropece nesse degrau onde estamos agora, para voltarmos dentro de momentos com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos um pouco sobre a guerra na Palestina, começando por isto, embaixador. Por estes dias, José Borrell, aquela espécie de ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, tentou encontrar uma forma de encostar à parede, exagero claramente, encostar à parede o governo de Benjamin Netanyahu. A maioria da União Europeia não quis, Portugal foi um dos que não quis, e isso quer aparentemente dizer que a União Europeia está confortável com o facto de o governo de Israel fazer basicamente aquilo que lhe apetece na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, também no Líbano, também na Síria e muito mais, e muito provavelmente também um dia destes no Irão, não lhe parece, embaixador? José Borrell que teve sempre nesta questão da Palestina e de Israel uma atitude ligeiramente diversa da senhora Ursula von der Leyen, cujo silêncio nas últimas semanas é muito evidente. José Borrell está a encontrar uma coragem que não teve ao longo do tempo, quer dizer, a questão sobre a criação de algum mecanismo de pressão sobre Israel é uma questão que deveria ter sido posta desde há muito tempo. Israel não começou a matar agora, isto é, as 43 mil e tal mil pessoas que têm morrido em Gaza, na maioria de civis, mulheres e crianças, não morreram agora, morreram ao longo deste ano, e José Borrell, durante muito tempo, digamos, manteve-se de certa maneira recolhido. Também mantivesse ou não era exatamente a mesma coisa, pela simples razão de que não há consenso dentro da União Europeia para qualquer tipo de ação pressionante face a Israel, a não ser, digamos, mandar uns comunicados piedosos, apelando ao cessar-fogo e, em particular, colando-se àquilo que é a posição americana, no sentido de ter um cessar-fogo que nunca leva a prazo. Também nos Estados Unidos, se nós olharmos bem, os Estados Unidos têm um mecanismo muito forte para pressionar Israel, que era, digamos, travar o envio de armamento para Israel. Os Estados Unidos nunca o fazem, vão fazendo também comunicados piedosos, apelando ao cessar-fogo, etc., mas nunca levam à prática. Joe Biden, nesta questão de Israel, ao longo deste ano, mostrou, digamos, a sua impotência. Não é a impotência face a Israel, porque essa é óbvia, é a sua impotência face à opinião pública e aos poderes políticos dentro dos Estados Unidos, que não permitem qualquer alteração da sua posição no sentido de pressionar Israel. Portanto, Israel faz, como o António disse, o que quer no plano internacional, independentemente da lei, independentemente de todos os mecanismos de natureza multilateral, e, portanto, neste momento, particularmente com a perspectiva da chegada ao poder de Donald Trump, que tem ainda
ainda uma posição mais concessionista relativamente a Israel, as coisas são o que são. E, portanto, Israel faz o que quer, à hora que estamos a falar, Netanyahu foi na semana, foi no dia anterior a Gaza, Gaza já considera Gaza, digamos, como um território para ocupar, ou em particular diz que pelo menos o território não será chefiado pelo Hamas, o que tem sentido no plano político, mas resta saber quem é a entidade da natureza palestina a quem Netanyahu atribui, se é que ele pode fazê-lo, a chefia futura de Gaza, como também da Cisjordânia. Cisjordânia é esta, portanto, a parte interior entre Israel e a Jordânia, onde vivem 700 mil ou 800 mil, não sei exatamente o número, de israelitas em colonatos ilegais perante as Nações Unidas, aí também Israel considera que aquilo é seu território. E aparentemente esta é a leitura de algumas das figuras que os Estados Unidos se preparam para enviar para tratar este tipo de questões, em particular o próprio o novo embaixador de Israel, dos Estados Unidos junto de Israel, que acha que não existe essa coisa chamada palestinos, e que não há Cisjordânia. Cisjordânia é uma parte da Samária e, portanto, isso seria uma parte, por simplesmente, de Israel. Portanto, estamos aqui com uma leitura de mãos livres a Israel para o futuro. E, portanto, neste momento, quer como disse, na parte de Gaza, quer na parte da Cisjordânia, quer também no tipo de ação que Israel leva no Líbano contra o Hezbollah, que não tem minimamente em conta a posição do governo do Líbano, e o mundo ocidental também não se mantém muito preocupado relativamente a isso. Israel tem vindo a destruir zonas civis do Líbano, tem morto imensos cidadãos libaneses que não têm rigorosamente nada a ver com o Hezbollah, mas o mundo também não se preocupa com isso. E, portanto, hoje está criado este ambiente de impunidade. E quando falo de impunidade, também gostava de sublinhar que nós não ouvimos falar, isto tinha a ver com Gaza apenas, nunca ouvimos falar desde há vários meses de qualquer ação por parte do Tribunal Penal Internacional que tinha considerado não só Netanyahu, mas também, e o seu Ministro da Defesa, mas também os líderes palestinos, particularmente do Hamas, como estando sob objeto de um processo internacional. Os líderes palestinos, entretanto, já foram julgados, isto é, foram mortos por parte de Israel, mas nunca mais se ouviu falar do processo contra Netanyahu. Esse processo contra Netanyahu, se fosse substantivo, se tivesse alguma base, e deveria, por exemplo, impedir Netanyahu de ir a determinados países, por estar sob um mandato internacional, pelo menos daqueles países que cumprem os princípios do Tribunal Penal Internacional. Nunca mais se ouviu falar disso. Mais do que isso, houve um certo terror sobre os juízes do Tribunal Penal Internacional e aparentemente está a ter o seu efeito ao nível do atar de mãos a essa instância jurídica internacional. Portanto, é esse o cenário ali. Também aqui se está à espera de Trump, neste caso à espera do pior. Sei que não gosta de comentar casos que envolvam a política nacional, mas mesmo assim pergunto-lhe, embaixador, ficou admirado com o facto de Portugal ter votado contra a proposta de Borrell? Portugal não vota no plano internacional nada que possa confrontar Motos próprios, um interesse essencial dos Estados Unidos. Isto é uma tradição exatamente. da política externa portuguesa, que é lamentável, mas é verdade. Portugal, no plano internacional, não vota nada que possa sentir que confronta um interesse essencial dos Estados Unidos. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez para lhe perguntar, embaixador, como é que acompanhou a realização da Cimeira do G20 no Brasil, no Rio de Janeiro, sendo que aparentemente houve ali uma fase de algum espetáculo mediático montado pelo governo de Lula da Silva, creio que por precisar de palco internacional, depois de ter tido uma má prestação nas eleições autárquicas, vamos chamar-lhes assim, de há umas semanas atrás. Depois o ambiente ficou marcado pela questão do levantamento da proibição do uso de mísseis de longo alcance contra a Rússia. Foi de alguma forma,
uma cimeira típica, não lhe parece? O G20, António, já de si é uma estrutura atípica. Eu volto a lembrar que o G20 foi uma estrutura que nasceu de uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros de um conjunto largo de países que tinham importância económica à escala global. Eram 20, depois as coisas mudaram, se há observadores, etc. Aliás, há observadores convidados permanentemente, há outros convidados só algumas vezes. Portugal foi desta vez convidado, que era o Brasil que nos convidou, mas há um país, por exemplo, que é a Espanha, que é convidado permanentemente. Então, há uma geometria variável no G20. O G20, no fundo, transformou-se numa espécie de reunião alargada para as questões internacionais, e a presença dos líderes, dos principais líderes, faz com que a linguagem tende a ser bastante redonda sob o ponto e não muito significativa sob o ponto de vista de conclusões. O G20, digamos, tem a ver com o desenvolvimento, tem a ver com as questões económicas, mas naturalmente, por exemplo, este G20 foi marcado pelo que aí vem com Trump, e Biden foi lá, aliás, faltou à própria foto de família, foi lá, digamos, fazer a sua despedida. Muita atenção foi dada neste G20 à China, e às declarações de Xi Jinping, às relações com Xi Jinping, às photo opportunities com Xi Jinping, porque se pressente que é um poder importante que aí está, que coordena uma parte significativa do chamado Sul Global. A Rússia foi mais discreta, Putin não foi lá, porque levantava-se aqui o tal problema do Tribunal Penal Internacional, que tem um processo contra Putin, e foi Sergei Lavrov. Depois, onde curiosamente também se cruza, de facto, de forma até, digamos, voluntária, com Macron. Macron vai cumprimentá-lo a certo momento, coisa que quebra também um isolamento, que de certo modo corresponde ao telefonema de Scholz a Putin. E, portanto, tudo isto significa que este G20 é um medir de tensões e um medir de posições no quadro internacional, tudo à espera de Trump. Faltava ali, ou estava como pano de fundo, Trump, que no fundo tem um poder, e os Estados Unidos, por seu intermédio, vão ter esse poder, de sobredeterminar um conjunto de relações que ali estão patentes. Porque quer aquilo que são os amigos dos Estados Unidos na Ásia, em que estão muito preocupados com o crescimento da China. Estamos a falar da Austrália, estamos a falar da Ásia. A Austrália não é na Ásia, é na Oceania, mas o Japão, a Coreia do Sul, tudo isso são países que estão, digamos, a olhar para o crescimento da China e também estão a olhar para aquilo que será a próxima América. Outro país importante nesta matéria, que é a Índia, teve um comportamento muito cauteloso. Aliás, as declarações de Modi são muito interessantes na sua cautela, até num próprio sinal de uma certa atenuação da tensão com a China, que já vinha de algumas semanas atrás. Tudo isto está à espera de Trump. O G20 foi aproveitado, como António disse, por Lula da Silva para tentar subir o seu perfil internacional. Se há coisa que o Brasil faz bem, sempre é nessa sua capacidade para congregar e aproveitar as oportunidades. Era uma presidência rotativa. O G20 apareceu nas mãos do Brasil, e Lula tentou mostrar isso, depois do que o António disse, de um declínio nas eleições municipais, e mais do que isso, e durante o tempo do G20 aparece o vem ao de cima aquilo que era o aparente golpe militar que estaria preparado no Brasil e que foi desmantelado há um ano, e aparecem agora elementos extraordinários sobre uma possível implicação de Bolsonaro e de gente muito próxima de Bolsonaro nessa tentativa de golpe para evitar a posse de Lula. Portanto, o Brasil está com alguma instabilidade, e esta reunião foi perante essa instabilidade. É sempre muito importante dizer que no Brasil, tal qual como nos Estados Unidos, as questões internacionais pesam um pouco naquilo que é a apreciação interna dos líderes. Os líderes vivem numa, numa dependência daquilo que é a política interna, e Lula não deixará
Não é por esta sua súbita subida no palco internacional que as tensões deixarão de desaparecer no Brasil. Mas o G20 é isto mesmo, é uma instituição que está transformada num debate permanente, viu-se aquilo que foram as declarações de alguns líderes, que inclusivamente são públicas, o que faz com que, no fundo, o G20 acabe por ser uma espécie de palco para as pessoas tomarem posições. Os vários líderes ocidentais criticaram fortemente a China por questões dos direitos humanos, por questões de Taiwan, por questões do Mar do Sul da China, pelo nível atual de tarifas alfandegárias que são ali praticadas. E, digamos, passaram publicamente essa mensagem. Há uma expressão inglesa que traduz o que está a transformar, naquilo que está a transformar-se o G20, é um talking shop. É um lugar para falar e para os líderes políticos irem ali dar uma mensagem sobre a posição internacional do seu governo. O G20 está-se a transformar numa instituição sem grande utilidade. Ela foi de grande utilidade a seguir à crise financeira de 2008, quando foi necessário encontrar modelos comuns de atuação por parte dos países para corresponder à crise e, de certo modo, para terem um template em termos de regras, mas hoje em dia está transformada em mais um talking shop, uma espécie de sub-Assembleia Geral das Nações Unidas. Exatamente, ainda bem que fala nas Nações Unidas, porque a minha pergunta seguinte era exatamente um pouco sobre essa matéria. Foi apresentado, nesta cimeira do G20, um plano, anti-fome e anti-pobreza, que é exatamente um plano que, às tantas, valia mais os 20 países, ou 19 países mais ricos do mundo terem decidido apoiar com mais insistência as várias iniciativas da ONU no que tem a ver com o combate à pobreza e à fome, não lhe parece? Doutora, o G20, que tem os tais 19 ou 20 países, mas já tem 35 ou 37, já não sei bem, que se aliam, tem uma vantagem, tem, digamos, uma característica importante, é que representa em si mesmo cerca de 85%, ou 88%, já não sei bem, por cento, do PIB mundial. Aqueles países que ali estão são a riqueza mundial. E, portanto, a sensação que existe é que, mais do que nas Nações Unidas, ali poderiam, digamos, significar compromissos vinculativos, etc. Mas, na realidade, os compromissos que ali saem são meramente ações de boa vontade, expressões de boa vontade. E não há, digamos, a boa vontade necessária no G20, por exemplo, para dar força às Nações Unidas. Porque as Nações Unidas têm uma característica. As Nações Unidas têm um corpo, contrariamente ao G20, que não faz resoluções, nem faz nada de vinculativo, a não ser no plano político. As Nações Unidas têm um arsenal de natureza jurídica, política ou jurídica, sério. Razão pela qual, como o António diz, este tipo de ações devem se traduzir dentro das Nações Unidas, devem dar corpo às Nações Unidas. Só que, tendo em conta o bloqueio que existe no quadro do Conselho de Segurança, hoje em dia, e que é cíclico, porque quando algum dos membros permanentes está envolvido em algum conflito, o Conselho de Segurança bloqueia, uh, a sensação que existe é que há uma espécie de um descrédito global sobre as Nações Unidas. Eu acho profundamente injusto a acusação que se faz a António Guterres relativamente àquilo que tem conseguido fazer ou não fazer das Nações Unidas, precisamente por aquilo que eu disse, porque há um bloqueio dentro do Conselho de Segurança, e particularmente, se nós nos lembrarmos bem, António Guterres assume funções no dia em que Trump assume funções. Ou praticamente, digamos, com a diferença de um mês ou dois. E, portanto, estamos a falar de alguém que tem um condicionamento no plano internacional, porque a principal potência mundial foi tomada por um país que claramente é contra o multilateralismo e contra o trabalho das Nações Unidas. Portanto, toda a ação de Guterres nessa matéria, a certa altura, poderia ter revertido quando chegou uma nova administração americana, só que a nova administração americana viu-se também ela própria envolvida naquilo que é o conflito da Ucrânia, e, portanto, acabámos por sair de conflito em conflito. E como tínhamos aí os Estados Unidos envolvidos nesse conflito e bloqueando também o Conselho de Segurança relativamente a qualquer coisa que pudesse pôr em causa, por exemplo, Israel, a Rússia, tudo que pudesse pôr em causa a sua própria ação na Ucrânia, António Guterres não podia fazer mais. Acho que é profundamente injusto e acho um bocadinho, não só deselegante, mas isso é outra história, acho um bocadinho autoflagelatória esta
uma certa corrente que vive em Portugal a dizer mal de António Guterres e do seu papel nas Nações Unidas. António Guterres faz o que pode dentro das Nações Unidas, na circunstância, naquilo que é o estado atual da organização. Claro. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a segui-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.